Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, o programa está no ar e hoje você acompanha. Que relação tem o cinema e a educação? Você vai descobrir no Educação em Debate. Valorização da cultura afro-brasileira. Acompanhe na atualidade a visita de um grupo de alunos à comunidade Quilombo do Sapê, em Brumadinho. A educação e o cinema têm muito a ver, especialmente o cinema-arte, que pensa, dialoga e nos emociona. Essa é a conversa de Inês Teixeira, doutora em Educação e professora da Universidade Federal de Minas Gerais, com a coordenadora geral do Sindiúte, professora Beatriz Cerqueira. Educação em Debate. Conversamos com a Inês Teixeira. Ela é professora da Faculdade de Educação do UFMG, fundadora da atual coordenação da Rede Latino-Americana da Educação, Cinema e Audiovisual. Inês, é um prazer recebê-la no nosso programa. Para mim também, Beatriz, eu já aproveito para agradecer essa feliz oportunidade. Bom, Inês, o que cinema tem a ver com educação? Tudo. Depende do que você pensa que é a educação e do que você pensa que é o cinema. A educação nós estamos entendendo como processo de formação humana que devem desenvolver nos sujeitos capacidades intelectuais, ético-morais e estético-expressivas. E nessa ideia, nesse campo da estética e da expressividade, o cinema vai se colocar, assim como outras linguagens e manifestações da arte. E agora, imediatamente nós teríamos que falar na educação, qual cinema? E aí nós entendemos que a educação se aproxima, ela deve dialogar, deve estar muito íntima do que nós chamamos o cinema de criação, que é o cinema de arte, o cinema que pensa, o cinema que nos emociona e que não é o cinema de puro comércio reduzido à indústria cultural. Então, essa aproximação, eu costumo dizer o nome de um filme de um grande diretor alemão, Wim Wenders, que educação e cinema estão tão longe e ao mesmo tempo tão perto. Então, olha bem, depende de como a gente pensa a educação. Né? Porque se a gente pensa a educação como esse processo de formação humana em todas as dimensões da experiência humana, o cinema de criação pode ser um grande parceiro, assim como outras linguagens. Isso de um lado. De outro, pensando no Brasil, nossa realidade, América Latina, a gente entende que a aproximação do cinema com a educação se dá em dois sentidos. De um lado, a gente pode trabalhar muito na escola com exibição de curtas, exibição de longas, exibição de fragmentos fílmicos. É uma potência a possibilidade do cinema e da imagem que ele nos oferece para trabalhar nas escolas em projetos de educação. De um lado isso, de outro, é muito importante que os meninos e os professores possam também eles fazerem pequenas criações fílmicas. Então, nossos projetos e a Rede Quino, a gente trabalha nessas duas direções. Primeiro, enfatizamos o cinema de criação, porque nós achamos que nossas crianças, adolescentes e jovens têm direito ao cinema de criação, ao cinema de arte, extrapolando o cinema de puro consumo. De um lado e de outro, temos inúmeras metodologias de trabalho e muitas possibilidades de estar fazendo pequenas experimentações, pequenos exercícios fílmicos com os meninos, e o Brasil tem belos projetos já nessa direção, as crianças, os professores fazendo criações com cinema, com audiovisual. Então eu diria que esse é um feliz encontro, muito feliz, da educação com o cinema. Nos conta sobre o seu trabalho, A Escola Vai ao Cinema. Então, nem é um trabalho só meu, ele foi pensado junto com o professor Zé Miguel Lopes, nós dois coordenamos. Eu tinha sempre esse desejo de auxiliar, contribuir para esse feliz encontro da educação com o cinema. Então, imaginamos esse livro, ele está inspirado num livro de A História Vai ao Cinema, com filmes brasileiros, no caso, A História Vai ao Cinema. Aí eu imaginei, não, nós precisamos fazer Escola Vai ao Cinema. Aí a gente escolheu um conjunto de 12 belíssimos filmes que discutem e que tematizam a escola, fizemos esse primeiro livro e ele deu muito certo,
E aí a gente tem uma coleção. Então nós temos a coleção Educação, Cultura e Cinema, o primeiro volume é A Escola vai ao Cinema, o segundo é A Mulher vai ao Cinema, o terceiro volume é A Diversidade Cultural vai ao Cinema, o quarto volume A Infância vai ao Cinema, o quinto volume A Juventude vai ao Cinema e o sexto volume A Família vai ao Cinema. Agora deve sair até o ano que vem um volume que é a Educação Inclusiva, a Educação Especial vai ao Cinema. É uma coletânea, né? É um livro modelo coletânea. A gente escolhe belos, grandes filmes de diretores importantes, brasileiros e do cinema internacional, e pede colegas da área da educação para escreverem sobre esses filmes. Então o livro, na verdade, é um conjunto de filmes pensados, comentados por nossos colegas da educação. Cada livro, cada volume com um conjunto de filmes. Agora, é claro que já tem muitos outros tantos, muitos eu não diria, mas já temos outros livros importantes para fundamentar esse diálogo da educação com o cinema, e já temos projetos que estão gerando livros. O nosso grupo de pesquisa na Faculdade de Educação, que eu coordeno, o grupo chama-se Mutum, Educação, Cinema e Docência. Esse grupo tem o nome de Mutum por Guimarães Rosa, por Minas Gerais, e porque nós consideramos um belíssimo filme brasileiro, eu recomendaria para todos, chamado Mutum. Então, esse grupo, por exemplo, nós acabamos de uma pesquisa interessante para a gente conversar sobre ela, chamada Enredos da Vida, Telas da Docência, os professores do cinema, onde nós tentamos perguntar, através de questionários, aos professores, como que o cinema está no cotidiano da vida deles e o que eles fazem com o cinema na escola. Essa pesquisa gerou um livro que vai ser lançado ano que vem também. Enfim, é um campo muito promissor, tem crescido muito. Nós temos feito encontros muito importantes da Rede Quino. Enfim, é um campo que a gente precisa explorar, e as crianças, os jovens gostam de trabalhar com cinema, com imagem. Eu penso que pode ser uma forma da escola ser mais leve, mais feliz, introduzindo, né, o cinema, as imagens, o audiovisual nos trabalhos dos professores. As crianças e os jovens, em geral, gostam muito desse tipo de proposta pedagógica. Nos fale, Inês, sobre o projeto Inventar a Diferença. Então, Beatriz, esse livro, ele é a base, digamos, para o desenvolvimento desse projeto chamado Inventar com a Diferença, Cinema e Direitos Humanos. Ele foi um projeto da Secretaria do Governo Federal de Direitos Humanos, o professor César Migliorin. É belíssimo livro, veja só. O César fez com uma equipe da Universidade Federal Fluminense um edital para o país inteiro. Os grupos e as pessoas e as escolas concorreram, nosso grupo de pesquisa, o Mutum, concorremos e conseguimos. Então, em Minas Gerais foi o nosso grupo, e o projeto é isso que eu havia falado. O projeto propõe vários tipos de metodologia de trabalho, de discussão, de organização de grupos para fazerem exercícios fílmicos, experiências com cinema nas escolas públicas do país. Foi muito lindo. Todos os estados da federação tiveram um grupo nas escolas públicas, e esse livro é a base. Você vai encontrar nele, além de um CD com alguns trabalhos, ele, na verdade, ele discorre sobre algumas metodologias. Por exemplo, uma muito linda, cartas filmadas. As crianças, os jovens, os professores fazem cartas, filmam cartas nas escolas, mandam para outras escolas. Nós vamos ter o prazer de fazer a mostra do Inventar com a Diferença, aqui de Belo Horizonte, no próximo mês de novembro, quando as escolas e os meninos vão apresentar o que fizeram. Então, esse é um projeto nacional, coordenado pela Universidade Federal Fluminense, e nós concorremos no edital, e eles nos classificaram. É muito bonito, nós fizemos umas 8 escolas públicas aqui de Belo Horizonte. Uma delas foi a Escola a Escola Estadual Jovem Protagonista, com meninos que estão acautelados, e temos tido coisas belíssimas de trabalho com esses jovens que não podem, né, sair na rua. Enfim, é um projeto muito bonito, foi concluído, deve haver uma segunda edição, e os interessados nos procurem, porque tem outras escolas querendo continuar o projeto nelas. A Lei 13.006, iniciativa do Cristóvão Buarque, tornou obrigatória a exibição 2 horas por mês de filmes nacionais como componentes curriculares. Qual a sua avaliação?
Muito boa de um lado, Beatriz, e de outro eu vejo com muita preocupação. Na verdade, quando o Cristóvão fez o projeto de lei, nós da Rede Quino procuramos por ele, discutimos com ele e apoiamos. Apoiamos ainda que tenha sido em caráter obrigatório e não tenha sido discutido com os professores, né? Você, como sindicalista e com toda a sua história, há de compartilhar comigo uma grande preocupação, que é o fato das alterações curriculares, das políticas educacionais no Brasil não serem discutidas com os professores. Esse ponto já nos preocupa, porque de repente chega na escola mais um elemento curricular sem que a gente tenha sido ouvido. O Brasil tem que acabar com essa terrível prática de formulação de políticas educativas sem ouvir os seus educadores. Não é mais possível discussão e formulação de políticas de educação que cheguem nas escolas como pacotes fechados. Esse projeto de lei do Cristóvão Buarque teve esse caminho. Contudo, ou melhor, ainda assim, nós achamos que foi muito importante. Muito importante porque é uma oportunidade para o cinema brasileiro ser conhecido pelas crianças, pelos nossos jovens, pelos próprios professores nas escolas, porque é muito claro no campo do cinema no Brasil, o colonialismo hollywoodiano, né, nossas salas de cinema, em shopping, onde seja, as que restam, e mesmo na internet, é muito difícil o acesso do cidadão a bons filmes. A cinematografia brasileira tem coisas belíssimas, inclusive atualmente, com uma geração nova de jovens diretores que têm feito coisas maravilhosas, a exemplo por exemplo, O Som ao Redor e outros filmes brasileiros. Então, a gente viu com muita alegria, embora com preocupação, esse adendo à LDB. Qual é a preocupação? Primeiro, esse fato de, mais uma vez, alterações curriculares chegarem nas escolas de uma forma mais autoritária possível. Segundo, o fato de que qual cinema brasileiro vamos levar às escolas? O que vamos fazer com essas 2 horas de cinema brasileiro? E aí eu agradeço muito pela oportunidade de falar sobre isso aqui. Nós, na Faculdade de Educação, vamos fazer evento, discussões, esperamos o sindicato e todos os colegas. É preciso que a gente pense muito sobre isso, porque podem ser feitas coisas maravilhosas, com belíssimos trabalhos com o cinema brasileiro nas escolas, ainda que seja só de exibição, mas é algo de muita responsabilidade. A gente tem que pensar muito quais filmes levar, como levar, de forma que esse adendo à LDB seja algo que acrescente muito a experiência estética, a experiência reflexiva, porque o cinema faz pensar, né, Bia? O cinema não faz só nos emocionar, ele não é uma experiência estética no sentido restrito, ele é muito potente do ponto de vista da experiência humana. Então, eu queria fazer um apelo a todos os nossos colegas, a quem nos ouve, a todos nós preocupados com as novas gerações brasileiras, a sua formação, para que a gente ajunte nossos esforços e faça coisas bem bonitas com essa nova lei. Não é? Então, lembrando, são a obrigatoriedade de 2 horas de exibição de cinema brasileiro em todas as escolas de educação básica do país, e eu tenho certeza que juntos nós vamos conseguir resolver as dificuldades. Tem escolas que não têm nem equipamento para uma boa exibição fílmica, e vamos fazer coisas muito bonitas para a formação das nossas novas gerações. Hoje a nossa conversa foi sobre cinema e educação. Com a professora Inês Teixeira, agradeço muito a oportunidade dessa conversa tão agradável. Nós que agradecemos, em meu nome pessoal, em nome da Quino, e espero que a gente continue sempre conversando. Muito obrigada. De Brasília, as notícias da CNTE. Momento CNTE. 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Desde os anos 80, quando foi identificado, o vírus já matou mais de 20 milhões de pessoas no mundo e 35 milhões de pessoas viviam com HIV em 2013, 730 mil delas no Brasil.
Há 10 anos, a CNTE participa do programa IPT-AIDS, com mobilização na rede pública por meio dos sindicatos de trabalhadores em educação para dar visibilidade a essa luta. A campanha da CNTE já está nas escolas. Os sindicatos encaminharam material para divulgação e as ações articuladas com o movimento de combate à AIDS nos estados incluem passeatas, gincanas, debates e manifestações por todo o Brasil. Os casos de AIDS no Brasil cresceram 11% entre 2005 e 2013, tendência contrária aos números globais, que apresentaram queda de 27,5%, de acordo com números do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, UNAIDS, divulgados este ano. Além disso, 47% dos novos casos registrados na América Latina no ano passado surgiram no Brasil. Segundo a secretária de Relações Internacionais da CNTE, Fátima Silva, a educação e a escola têm papel fundamental na formação dos jovens, com um compromisso amplo de alertar e conscientizar sobre a sexualidade, para que o adolescente possa tomar decisões seguras. Os últimos indicadores têm mostrado que a faixa etária dos jovens e adolescentes que estão nas nossas escolas no ensino médio são os que têm mais adquirido o vírus da AIDS. E os especialistas dizem o porquê. Primeiro, que esses são os jovens que pensam que tudo acontece com os outros, menos com eles. E daí é evidente que também não começam a ter uma atividade, um hábito sexual seguro, saudável, com o uso da camisinha, enfim, com todas as medidas que a gente entende como necessária para iniciar uma sexualidade segura e com prazer e com responsabilidade. Então, esse é um papel da escola. A escola tem que orientar, a escola tem que ensinar o jovem a se prevenir, a tomar decisões e também se cuidar de si só. Fátima lembra que esses jovens não viram o que foi o início da epidemia da AIDS no mundo e por isso não se sentem tão ameaçados. Para a CNTE, a solução está em políticas públicas que envolvam a sociedade civil em um compromisso com a vida e a defesa da vida. Segundo a ONU, até o ano de 2030, a AIDS poderá deixar de ser uma ameaça à saúde pública se todos investirem em prevenção e tratamento. O Momento CUT Minas acompanha as principais lutas dos trabalhadores em defesa de seus direitos. Momento CUT Minas. Para que serve o Estatuto da Juventude? O Estatuto da Juventude é um instrumento que foi construído a partir da intervenção da juventude no Conselho Nacional de Juventude, o CONJUVE, e também com a organização e mobilização da juventude de diversos movimentos sociais. Ele é um marco na história porque é um documento que apresenta ou que faz com que o governo invista em políticas públicas para esse setor da sociedade, que são jovens de 15 a 29 anos. Então é importante que a gente pense como central sindical, como a gente contribui para que as políticas que são relacionadas ao mundo do trabalho também estejam inseridos no Estatuto da Juventude. Atualidade. Estamos recebendo aqui no estúdio o Leonardo Péricles. Ele é do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, tem grande atuação aqui em Belo Horizonte. Leonardo, o assunto está em pauta, né? Nós vimos uma discussão sobre habitação, direito à moradia, reforma urbana, e o Brasil avançou bastante na Constituição Federal de 1988, e logo depois tivemos o Estatuto da Cidade, reconhecendo também esse direito. Então, do ponto de vista da lei, do papel, nós estamos bem. Isso aí, assim, a gente está vendo que muitas leis nós temos no Brasil importantes, inclusive a própria Constituição, ela fala sobre o direito, a função social da propriedade, do direito à moradia. O Estatuto das Cidades foi uma regularização dos capítulos da Constituição que tratam do tema da reforma urbana, do direito à cidade. Agora, falta muita coisa a ser implementada, porque quando a gente fala de moradia, a gente está falando de ter espaço para as pessoas morarem. E viverem, né? Porque não é só morar, tem trabalho, escola dos filhos. Para morar e para ter direito à cidade, que é um negócio mais amplo ainda, porque você tem direito ao que a cidade oferece às pessoas. E qual o problema? Quando você fala disso, a gente esbarra na questão do interesse daqueles que se dizem donos da cidade, da grande especulação imobiliária, das empreiteiras, das imobiliárias e daqueles que querem especular com o direito à terra, quer especular com as propriedades, inclusive deixando-as vazias,
para que eles possam ter mais lucro em cima de algo que deveria servir para a vida, né? Esse seu argumento, eu sempre escutei muito em relação ao solo rural, né? A zona rural, a distorção de reforma agrária, os latifundiários, concentração de terra nas mãos de poucos. Quer dizer que nas zonas urbanas das grandes cidades você tem um problema parecido. Tem, muito grande. Vou dar um exemplo aqui de Belo Horizonte. Nós temos um estudo excluído da própria Prefeitura de Belo Horizonte, chama PLIS, Plano de Habitação de Interesse Social, e eles atestam no estudo que existem terrenos para assentar mais de 330 mil famílias em Belo Horizonte. Isso em todo o território, imagina. E eles, espalhado por toda a cidade de Belo Horizonte. E uma coisa absurda é que o déficit habitacional que eles atestam é de 65 mil famílias. Nós sabemos que é bem mais de 100 mil. Os movimentos afirmam isso. Mas a prefeitura diz de 65 mil. Então nós temos ter regras de cadastro mais, vamos dizer assim, mais afuniladas. Exato. Agora a questão é, se o déficit for esse que a prefeitura diz, então tem terreno para atender 5 vezes o déficit habitacional. Então a gente vê, onde que a gente vê que o problema central não é atacado. Porque por que impede isso de acontecer? Esses donos da terra, esses donos dos imóveis e tal, eles não querem que essa reforma urbana seja feita, não querem que a adequação da cidade seja feita e trabalham para impedi-la. E qual que é o grande problema? Grande parte dos vereadores tem ligação com esses setores, são financiados por esses setores, da própria prefeitura, e isso dificulta muito as coisas mudarem. Porque uma coisa é certa, é que terreno que não cumpre função social, ele pode, inclusive pelo próprio plano diretor de boa parte das cidades, e Belo Horizonte se inclui nisso, esses terrenos poderiam ser, inclusive boa parte desses terrenos abandonados, eles inclusive devem IPTU maior até do que o valor do próprio terreno. Mas existe caso de terreno público também, seja do município, do estado ou da União, que estão vazios. Vários. Prédios públicos também. Muitos. Inclusive, boa parte desse estudo, ela trata também de imóveis vazios. Imóveis, apartamentos, casas, espaços, galpões, todos que poderiam ser adequados para a habitação de interesse social. Como é que o Ministério Público age nisso? Ele age no sentido de cobrar por essa reforma urbana, regularizar essa situação? Olha, nós temos no Ministério Público, na Defensoria Pública em especial, vários aliados importantes. A gente não pode generalizar a coisa. Gente que defende. Agora, o problema é que nesses enfrentamentos está faltando uma postura mais próxima dos movimentos e, em especial, das famílias que necessitam. Porque hoje a gente vive um conflito muito grande aqui em Belo Horizonte, em especial, por exemplo, a questão do Isidoro e do conjunto das ocupações urbanas. Nós vamos pegar a região do Isidoro, que é a que está mais aflorado o conflito. São mais de 8 mil famílias numa região que está abandonada desde que Belo Horizonte existe. E é uma região que pode assentar mais de 70 mil famílias. Então o problema não são aquelas que estão ali. Agora, para encerrar então a nossa conversa, a decisão política para resolver isso, ela é do governo municipal, estadual ou federal? Olha, em especial do município, que se tivesse vontade política resolveria, só tem que... O problema é que o prefeito de Belo Horizonte não quer dialogar e não quer conversar com o conjunto das ocupações, em especial as do Isidoro, da construtora, que é a que está incumbido um projeto de Minha Casa Minha Vida, que infelizmente é um projeto que foi feito e aprovado depois que as famílias já estavam lá, então não tem legitimidade, poderia ser feito em outro lugar, porque a região do Isidoro é imensa, tem 9,5 milhões de metros quadrados, e dava para coexistir as ocupações que já existem com as 8 mil famílias e o projeto do Minha Casa Minha Vida, que nós achamos que deve acontecer, mas num lugar ao lado das ocupações. É isso que a gente está defendendo. Ok, Leonardo, nós vamos voltar com essa discussão em outro programa. Por hoje eu agradeço a você também que nos acompanhou. Até o próximo. Com o objetivo de valorizar a cultura afro-brasileira, alunos da educação de jovens e adultos da Escola Municipal Maria da Penha, em Betim, visitaram a comunidade Quilombo do Sapê, em Brumadinho, e contam como foi essa experiência. No Brasil, o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana sempre foram assuntos tratados nas aulas de história como temas da escravidão negra africana. Mas, em Minas Gerais, a Escola Municipal Maria da Penha, em Betim,
vem adotando uma prática pedagógica que mostra uma outra face dessa história, a partir do contato dos alunos com a comunidade quilombola do Sapé, em Brumadinho. Só tambor gritando na noite quente dos trópicos, só tambor velho de ligar na lua cheia da minha terra, só tambor na pele curtida ao sol da minha terra. Na sala de aula é que se forma o cidadão. Isso é o que diz a música de Leci Brandão. Mas é também fora da sala de aula que esse cidadão aprendiz amplia a sua formação. Nós vamos acompanhar num projeto da Escola Municipal Maria da Penha, em Betim, como se forma um cidadão dentro e fora da sala de aula. O projeto Memória, Comida e Ancestralidade, desenvolvido dentro e fora da sala de aula, está encantando tanto os alunos da Educação de Jovens e Adultos, EJA, quanto os educadores, e vem atender a uma prerrogativa da Lei 10.639 de 2003, alterada pela Lei 11.645 de 2008, que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas públicas e particulares do ensino fundamental até o ensino médio. Quando iniciou o trabalho aqui na escola, que eu comecei a questionar com a minha turma algumas questões com relação à infância de cada um, por que eles, né, voltaram para a escola agora, né, o que aconteceu, por que na idade certa eles não foram alfabetizados. Então, quando nós começamos a buscar isso aí da memória de cada um, tocou em algumas feridas, principalmente a questão da mulher, porque os pais não deixavam estudar, porque o homem é que tem que estudar. E chegou a emocionar algumas colegas de sala nesse momento. Um exemplo desse trabalho é este casal, são alunos da EJA, estão num período de alfabetização, os dois são alunos frequentes, super ansiosos, estão com muito desejo de aprender a ler, escrever, e participaram deste trabalho assim, com muito empenho, onde envolveu o português, envolveu a matemática, envolveu a arte e resultou nesse álbum. Mais que conhecer de perto a cultura africana, este projeto também tem o objetivo de envolver os alunos por meio de suas vivências. Eu estou gostando muito desse projeto, porque esse projeto me fez conhecer uma cultura muito diferente, divertida. Foi muito bacana lá no Quilombo, eu adorei, conheci muitas pessoas novas. Espero que continue não só aqui nesse período do EJA, mas também na parte da manhã, da tarde, porque eu acho que a gente gostou, os outros também podem gostar, e é muito bacana. É muito bom vir aqui na escola estudar, aprender um pouco de cada coisa. Muito bom para mim. Para a escola, registros importantes que ficarão para sempre na história. A importância desse projeto, aliado à leitura, está no sentido de aproximar os alunos da cultura, da diversidade e, ao mesmo tempo, fazermos os registros, né, de todo o trabalho que foi desenvolvido, apresentando a ele culturas diferentes através da literatura. A literatura possibilita o aluno fazer uma viagem e a proposta foi essa, através da contação de histórias, de poemas, de vivências dentro da sala de aula, né, e o resultado foi muito positivo a partir disso. Fique agora com o nosso quadro de humor.